Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso queridinho Bora Influenciar Cast. Nós estamos aí, gente, avançando nos episódios, hein? Mas antes que a gente comece, antes que eu comece a apresentar aqui a minha convidada do dia maravilhosa, eu quero que vocês vão se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando para que o YouTube entenda, né? O algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo faz sentido, que esse conteúdo é bacana e ele comece a entregar para mais e mais pessoas. Porque é assim que ele funciona. Então compartilhe, como eu sempre falo aqui no começo dos programas, pare de compartilhar fofoca, pare de compartilhar a vida de famosos que você nem conhece e comece a compartilhar informações, né? Coisas boas para contribuir na vida de outras pessoas. Então, grupo de condomínio, grupo da família, grupo de amigos, grupo de tudo quanto é grupo aí. Vocês mandem o link aí, compartilhem sem dó. Depois vocês voltem para cá para continuar assistindo. Hoje nossa convidada especial é a Andréia, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um super prazer estar aqui. Agradeço o convite e estou muito feliz. Estou Ai, muito que feliz de estar bom, aqui. muito bom. Gente, a Andréia é psicóloga, vai contar um pouquinho pra gente, vai se apresentar pra vocês. Hoje o tema é relacionamento, a gente vai entrar neste mundo, neste universo. Andréia é terapeuta, né? Ela atende casais também, ela, o esposo dela, ela já faz de um pouco, tudo um pouco. Vou pedir pra ela falar do currículo dessa mulher, que é um negócio assim. Quando ela começou a falar pra mim, eu ficava assim, como dá tempo? Como dá, gente, pra abranger tudo isso? A gente pode até falar disso também, um pouco disso, porque a vida da mulher é esse conjunto, né? A gente é sistêmico, né? A gente tem um todo e a gente precisa olhar pra isso também. Então, vamos lá. Quem é a Andreia na fila do Quem é a André na pão? fila do pão? Adorei, adorei isso. Então, eu acho que essa questão do pessoal, do profissional, essas caixinhas divididas, né, Uhum, sempre foi uma coisa meio complexa, porque eu acredito nessa questão do que a gente é, sim, né? E o que a gente é o que a gente tem para entregar. E a gente tem muito para entregar em muitas esferas, né? E eu tenho um problema de não me satisfazer com pouco. Então eu preciso atender a essas demandas internas que eu sinto, sem necessariamente ficar encaixotada em alguma coisa. uhum, Né? Isso foi uma questão durante muitos anos, inclusive. Até que eu assisti um TED Talk. E aí veio um nome para isso que eu vivia internamente em relação à minha identidade, aquilo que eu uhum, sou, né? Falando de quem é a sim, Andrea, de quem é. Então ela usou o termo multipotencial. Eu não vou me lembrar o título agora, mas ela falou multipotencial. Falei, é isso, né? Eu já uhum, sabia todo o conteúdo, eu precisava de um nome para dar invólucro para essa sim, história. E o meu marido assim também, Tito Belo, né? Então é engenheiro, é terapeuta, é músico, é compositor, e eu também, né? Então eu sou atriz também, canto, tem a empresa, sou psicóloga, antes era terapeuta também, então uma série de coisas. E a gente foi entendendo esse caminho. Quando eu entendi esse caminho meu, eu pude funcionar assim, como um, um trem que tem um vagão principal e que está carregando os outros vagões, né? uhum, Então, qual é o meu principal vagão que puxa todos os outros? É comportamento, é desenvolvimento humano, né? uhum, E aí, claro, a gente vai falar um pouco desses vagões aqui. sim, Aí entra a psicologia como uma via de desenvolvimento humano e que carrega esse meu, eu acho que eu posso até falar dessa forma, que é muito esforço, muito estudo, mas é um dom também, sim, né? Então, que isso é importante. carrega, tem a psicologia que carrega esse dom para ir adiante, porque sem a psicologia, algo, sem o exercício da psicologia na minha vida, né? Fica algo faltando em termos de eu vou dizer assim, exalação do perfume, né? Uhum, Porque eu acho que a gente é constituído com algumas potencialidades que são importantes de serem realizadas na vida para contribuição na cadeia, né, verdade. do fluxo, da prosperidade. Então, o que Uhum, eu sou reverbera no que você é, e o que você é vai reverberar no outro, e a gente vai numa cadeia contribuindo. Então, sem a psicologia, eu não sou completa, né? Algo em entendi. mim fica aniquilado. Sem a arte, algo em mim fica muito aniquilado também. Né? Então, pela linguagem da arte, eu consigo comunicar muito do que eu tenho para dar, para oferecer, Uhum, tocar os corações e, e prosperar também. Então é um outro vagão, mas que faz parte do mesmo trem, sim, né? Bom, e todo aspecto, vamos dizer que acho que são os três pilares assim mais evidentes na minha vida, que é a questão da família,
né? Então, a constituição da família, a manutenção da família, a presença, né? Essas questões são muito importantes. E a gente sabe que, como mulheres, às vezes, a gente precisa sacrificar um lado para conseguir dar conta do outro, né? E eu nunca topei muito isso. Então, é muito legal quando você fala como dá tempo. Acho que todas as mulheres, todo mundo, né? Principalmente hoje em dia, a gente entende essas divisões Sim. que a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais natural, fazendo mais parte, né? Mas como fazer isto sem ter um burnout? Como fazer isso com um propósito, que é exatamente o tema do teu trabalho, né? Bora influenciar com propósito. E acho que essa é a história. O meu propósito desse vagãozão, desse trenzão, né, que carregam esses vagões, é estar na vida e conseguir usufruir de tudo que me foi concedido, né? E a gente pode falar de Deus, a gente pode falar cada um na sua nomenclatura, da natureza, de tudo que me foi concedido pela natureza para que eu possa estar aqui nesse momento. Né? Então eu não admito ficar com coisa engavetada, eu não admito. A gente rebola, né? E faz acontecer. Para mim a vida é isso, estar cada vez mais na vida. Inclusive o próprio trabalho sistêmico com a constelação familiar, né? Eu tenho um grupo de trabalho que faço uma vez por mês gratuito. O Se Pondo na Vida, que é exatamente isso, é para ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio lugar. Quando a gente está na terra que é pra gente, né? E aduba essa terra, a flor cresce, floresce, né? Propaga. Então é mais ou menos essa que é a Andreia, né? Assim, em termos de currículo. Vamos falar um pouquinho do profissional. Do profissional. Bom, sou especialista em psicotrauma, dentro da abordagem EMDR, que é um reprocessamento e dessensibilização do trauma a partir dos movimentos oculares bilaterais. Então, essa abordagem foi criada pela Francine Shapiro, lá nos Estados Unidos, é uma abordagem mais recente, e ela é fantástica. Por quê? Para o psicólogo é muito interessante, porque ela traz uma linha muito clara de como atuar, né? Mas para o cliente, para o paciente, enfim, ela livra um pouco o paciente daquela angústia de ficar sob o julgo, ainda que a gente não julgue, mas sob a demanda da interpretação de um psicólogo sobre aquilo que ela está vivendo. Essa abordagem deixa a pessoa muito mais autônoma em relação à própria condução do processo. Por quê? Porque é o cérebro dela que trabalha, é o cérebro dela que interpreta. A gente é convidado como profissional a sair desse lugar de interpretar, que ainda muitas abordagens trazem, né? E que tem a sua função, não condeno não. Mas é muito interessante como traumas muito arraigados podem ser trabalhados de uma forma muito simples e normalmente muito rápida. Por quê? A gente acha a linha neural, e é muito interessante porque essa abordagem se comprova ali na ressonância magnética a modificação do cérebro depois de um processo de EMDR. A gente acha uma linha neural onde estão as memórias, né, do trauma. E aí a gente vai trabalhando, criando pista sináptica para acessar esse lugar, porque o trauma ele fica num lugar no cérebro que ele fica, eu digo assim, que é como uma criptonita escondida. A gente até sabe que está lá, mas por que a gente não consegue mudar? Por que são tantos anos e a gente não consegue mudar? Porque a gente não acessa com a trilha neural, com as sinapses, esse lugar. Então, para trabalhar trauma, a gente primeiro precisa acessar esse lugar neurologicamente falando, criar, né, transformação celular, criar ponte. Acessando esse conteúdo, aí a gente consegue reprocessar e dessensibilizar. Ou seja, eu vou lembrar do que me aconteceu, mas não porque eu lembrei, eu vou entrar naquele processo de perturbação. Dá muito mais autonomia, então, ao paciente. Dá muito mais autonomia ao processo de fazer isto. Muito legal. É muito interessante. Então, essa é uma abordagem que eu tenho dentro da linha integrativa, né? Essa história do ser completo, que é como eu me vejo, como eu vejo o mundo. E claro que eu vou ver o trabalho assim, né? Vai me cortando, porque senão vai eu falando, a gente ama. Inclusive, você tem uma empresa chamada Sináptico? Sináptico. É um projeto? É uma empresa. Essa empresa foi constituída quando eu falo nós porque meu marido também, a gente trabalha juntos, somos sócios também, né? Parceiros de vida, de sonhos, enfim, vamos falar mais. Quando a gente entendeu essa história da multipotencialidade.
Então, então vamos, né? E a sinapse é exatamente o quê, né? Que é sináptico. São as conexões. Sim. Então, é o desenvolvimento humano a base, mas essas conexões, o que a gente consegue proporcionar de conexões em relação ao que a gente mesmo tem para oferecer, né? Aham. E as conexões com as pessoas e ajudá-las a fazer essas conexões com elas mesmas, Entendi. né? Entendendo também o que é seu, o que foi condicionado a ser seu e que não é seu, mas a gente acha que é, e aí fica num conflito do Uhum. caramba, né? E se perde às vezes, atrasa alguns caminhos nossos. Verdade. Então, por isso a Sináptico, é a empresa Sináptico que agrega os nossos serviços, as nossas atividades, né? Nossa, Então, muito legal. Eu adorei esse nome. Eu fiquei pensando, gente, esse nome é maravilhoso. você achou? Achei demais. Ai, que bom! Porque Adorei. ele não é muito fácil, né? Não, não é. E você pôs com Y, né? Com Y. Eu falei, gente, Sináptico. é a Andrea isso. É isso, é isso. São essas Muita conexões. personalidade, né, do Que bom, negócio. que bom. Isso é bem legal. E até o logo é um sol, né? Com essa questão dos encaixes mesmo. A Sináptica é muito interessante. A gente tem na Sináptica um curso, já está na Hotmart, que é do Tito, mas que fala muito do que a gente traz também, que é a questão da comunicação funcional. Uhum. Porque comunicação é conexão, né? Se eu não me comunicar direito aqui com vocês, ou eu não conseguir passar aquilo que de fato eu estou sentindo, eu não faço uma comunicação adequada, né? Exatamente. Então, a gente trabalha muito isso para qualquer esfera. Então, tem o pessoal da oratória, tem o pessoal. Não, é comunicação funcional. E aí eu trago o termo afetiva. Né? Por quê? Quando eu estou conectada, de fato, com a minha verdade, é muito mais tranquilo estar presente e falar daquilo que eu tenho aqui dentro de uma forma mais clara e de Uhum. uma forma afetiva. Que eu não vou querer me sobrepor a você para eu ter autoridade, eu não vou querer ter. Não, eu tô com a minha verdade. E se eu tô com a minha verdade, eu vou estar num palco para falar de, sei lá, de empresa, de empresários, né, uma comunicação empresarial, eu tô com a minha verdade. É aquilo dentro daquela esfera, mas é a mesma Uhum. verdade, né? Eu vou estar no palco, né, fazendo show, a gente já vai falar disso, e eu vou estar lá com a minha verdade, com aquilo que eu tenho para dar naquele momento, ainda que com certo nervoso, Sim. que filtra às vezes um pouco, mas a gente está com a verdade. Então, esse curso, por exemplo, ele ensina esse mecanismo que não é muito simples, mas pode ser, quando a gente encontra as vias certas, as ferramentas certas, de se comunicar consigo mesmo, né? Para poder estar disposto e pronto na hora que for falar. Muita gente trava, você já deve ter percebido isso nos seus trabalhos, né, Ká? Porque às vezes tem tantas vozes aqui dentro Sim. da gente, e aí dá um medo de falar e abrir a boca e se colocar na espontaneidade. Uhum. Porque você não tem ela. O que vai sair, né? O Maurício usa um termo É que eu acho mais muito bom. do julgamento que vem que a gente tem medo, né? Também do julgamento, né? Mas por que tem medo do julgamento? Porque eu não tô certo daquilo que eu carrego dentro do meu saquinho. Exatamente, é o medo do erro, né? Eu acho que o começo, quando você vai pro palco, eu acho que é muito natural você ter esse medo. Mas depois, com o passar do tempo, se você vai ainda meio receoso daquilo. Claro que o friozinho da barriga eu acho que é super válido, né? O friozinho da barriga, se você não tiver, você já morreu. Mas isso que você falou é muito interessante. Quando você não tá certo do que você tá falando, você tá copiando alguém, né? Ou sendo uma cópia fajuta de outra pessoa, a autenticidade não vem. Isso. E a espontaneidade, consequentemente, também não aparece. E esse negócio de autenticidade, que é uma coisa que eu gosto muito, é difícil, né? É. Eu acho que tem duas coisas legais, assim, no contexto que a gente vive hoje. Então, as redes sociais, elas trouxeram uma possibilidade da gente estar cada vez mais natural. Sim. Né? Eu como atriz, imagina, eu lembro que às vezes eu me ponho um pouco como jornalista, psicóloga também, né? Então aquela coisa mais engessada no início. Então eu fui aprendendo a lidar com a naturalidade por conta das redes sociais, né? Uma comunicação que eu tenho aqui também tem lá naquele vídeo e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente é muito bombardeado com como ser. A gente até estava falando disso, né? Principalmente nós mulheres. Sim. Como ser, como fazer os cursos de oratória, né? Então eu me moldo a técnica, eu me modulo a técnica. Claro que a técnica é importante. Muito. Né? Quer dizer, se eu não souber usar esse microfone, eu não vou conseguir de novo me comunicar direito e vir a fazer o que eu tenho que fazer aqui. Mas isso é só um detalhe. Quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de uma outra história. Né? Então, o que eu gosto em mim? O que eu amo em mim? Ai, como é difícil. Como que eu posso deixar exibir isso? Né?
aquela voz. Fecha as pernas, né? Que muitas meninas falam disso. Né? Eu, graças a Deus, não passei por essa não. Fecha as pernas, né? Não senta assim. Pra baixo. A gente é condicionado pelo menos por 20 anos, 18. Como é que é depois vir aqui e como que eu vou sentar? Como é que eu vou fazer? Mas como é o meu jeito? Como eu me sinto confortável? Né? De verdade, sem militância também. Então, a gente trabalha muito com essa pegada. Você também parece que né, trabalha com essa questão do propósito, que propósito tem a ver com autenticidade completamente. Então, a Sináptico caminha por aí, assim. Isso é maravilhoso, porque eu acho que o propósito, quando você não tem um propósito, quando você não tem clareza de quem você quer alcançar, né, da mensagem que você quer passar, então qualquer coisa vai servir. Então qualquer coisa você vai falar e aí você vai, como eu já disse, vai virar uma cópia barata, e aí você vai ser mais uma pessoa de blazer branco e coque. Ai, não é? E o cabelinho aqui. Entendeu? E aí você vai mais. Então, assim, aí você vai se perdendo no processo. Aconteceu isso comigo no processo, eu fico pensando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. E aí eu fiquei, meu Deus, cadê eu? Sumi, desapareci. Não, não, eu preciso de mim, né? É a minha autenticidade. Então a sua autenticidade vende. Vende quem você é, né? Então as pessoas vão se conectar com a Andrea por um jeito, comigo por outro, e às vezes com nenhuma de nós. Sim. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. Eu gosto muito sempre, né? Até tô vendo as florzinhas atrás de você. Eu gosto muito de usar esses parâmetros, né? Então, aquela árvore que surge ali, ela vai chamar os passarinhos. Né? Imagina ela tendo que, como semente, ficar angariando passarinho. Não, ela vai, cresce, faz todo o processo que ela tem que fazer, enraiza, e aí os passarinhos chegam. Sim, né? E aqueles passarinhos que comem daquela determinada fruta. E assim vão as afinidades e assim vai a cadeia. Exatamente. Né? Eu acho que a gente até para de se preocupar um pouco com concorrência, por exemplo, quando a gente entra nisso. Né? Porque cada um tem uma coisa para oferecer e a gente soma. É né? verdade. Não sei se eu me perdi aqui. Não, a gente vai falar sobre tudo, gente. A gente é dessas. A gente é um todo. Me fala um pouquinho da Andrea como mulher, assim mesmo, em essência. Quem é você? Ai, Andrea, como essência. Acho que é legal falar que eu sou geminiana. Não acho que signo seja uma coisa super determinante, mas assim, eu acho interessante. Eu gosto. Eu acho que diz muitas coisas para bons entendedores, né? Então, uma geminiana com ascendente em leão. Que beleza. Pois é fogo, né? Aí é ar no fogo faz boom. Então eu tenho essa característica um tanto aérea, muito da sensibilidade, da intuição. Tive que aprender, né, a lidar com isso, ainda estou em desenvolvimento. E aí tem essa coisa do fogo mesmo. Eu quero expandir, quero crescer, quero conectar. A Andrea, como mulher, tem uma trajetória interessante. Eu acho que talvez conecte com algumas histórias. Eu fui uma menina gordinha, de pequena, por questões, né, relacionais, familiares e tal, eu hoje entendo bem. E eu tive que aprender na adolescência a conseguir me enxergar por detrás daquela capa que eu tinha criado para mim, né, de me esconder. Então acho que é interessante porque ao mesmo tempo tem toda essa potência e ao mesmo tempo tem um lugar de se encolhe, não se mostra tanto, menos, né, que tem a ver com questões aí. Sim, seja menos. Né? É verdade. Não conflite, seja boazinha, né? Então, a Andrea, ela veio galgando esse percurso de alto valor. O que o próprio trabalho, a própria realização intelectual, até posso dizer assim, me deu mais tranquilidade para ser, né? Então, a Andrea, ela perpassa esses dois caminhos. Eu digo que hoje muito mais tranquilamente aberta para se expor, mas ainda com essas questões, né? Então, de repente, uma roupa mais justa, não, vamos botar um camisão, vamos, né? Enfim, então, a Andrea teve esse processo que foi bem interessante, daqui traz muita coisa. Tive uma época de anorexia na adolescência. Então, foram superações muito importantes dentro do feminino. Sim. Né? Dentro do entendimento do feminino, da relação com a mãe, porque muito desse processo tem a ver com a relação com a mãe, com as amálgamas que a gente cria, né? Achar que tá num corpo só, que tem que levar a mãe adiante mais pra frente do que a gente.
Você até sabe um pouquinho Sim. disso. Então, foi bem interessante, bem interessante. Muito saudável. Graças a Deus, superei, né, todas essas fases Uhum. e transformei em aprendizado. É, E que mais? André é uma pessoa muito criativa, muito criativa. Desde pequenininha, minha mãe fez um mapa astral, diz que assim, a história da rodinha no pé, que eu e meu irmão teríamos rodinhas nos pés, né? E de fato, saí de casa muito cedo, com 19 para 20 já estava morando no meu próprio apartamento, porque eu queria fazer as coisas da minha Super nova. forma, do meu jeito, não mudei de outra cidade, nada. Meus pais são de São Paulo, eu continuei em São Paulo, capital, Mas saiu de casa. saí de casa, né? Então, busquei muito, eu fiz uma vida muito inversa que o pessoal faz normalmente. Então, fui para a escola de teatro e fui para a escola de teatro por conta dessa criatividade, eu entendi que era isso que eu ia fazer. Na escola de teatro, eu fui para meditações, mergulhei intensamente nas meditações ativas, porque eu entendia que o meu jeito de estar no palco era poder ser uma intermediária das emoções. Uhum. Né? Eu nem sabia, eu que estava falando de mediunidade, né? E queria botar isso no teatro. Vamos conjugar as coisas. Enfim, então mergulhei profundamente na meditação e daí que eu comecei a me perceber é, com essa sensibilidade para cura, com essa sensibilidade. Uhum. Atendi com terapia bioenergética corporal. E dali que eu fui mergulhar mesmo na questão terapêutica, o que eu já tinha em casa. Eu lembro, olha, eu menina atendia as minhas amigas com cartas de tarô. Aí fazia massagens também, as pessoas tiravam a dor na hora. Então, coisas que aquela história. O que a gente tem, a gente de repente vai lá e descobre e fala, É, tá, eu faço o que com isso? dom, Né? dom. E como a gente direciona isso, enfim, cada momento da vida. Então, Andréia é essa buscadora. Acho que a Andréia é essa buscadora. Veja pro show que nós vamos fazer agora quinta-feira às 20. Maurício propôs uma música lá, que é uma cover, a gente vai fazer autorais e covers. Uhum. E aí, puxa, essa música mexeu comigo de uma forma. Dali começou. Vem imagem de trauma, vem imagem da Andréia, 3 anos, com o microfoninho na mão, que na época era o Olha microfoninho da só. Xuxa. Não sei se você lembra desse Aham, microfoninho. aham. E eu rodando e punha a saia de lambada, porque eu sou lá de 85, né? Então, aquela época da lambada. E rodando na sala, aquela menininha de 3 anos, mas daqui a pouco a menina lá enfurnada no quarto. Enfim, começaram a me vir uma série de imagens Que traumáticas que maravilha. estavam me travando. Uhum. E aí eu falei, só Liberou. um minutinho, vou me trabalhar, já volto, né? Aí meu marido fala, nossa, mas é muito, né? É demais, né? Não precisa ser tanto. Eu falei, mas é a oportunidade agora? Então, a André é uma buscadora. É uma buscadora. André é uma buscadora. Não só de ficar olhando para o problema, mas principalmente nesse momento da minha vida, com quase 40, de ser sempre mais leve. Olhar É pra solução, né? Pra frente. sempre para a solução. É sempre a solução. Acho que por isso eu também consigo ajudar muitas pessoas. Sim. Mas consigo, porque é muita. Eu sempre fui muito da responsabilidade. Não, responsabilidade. E agora, com quase 40, eu falei, cara, relaxa aí, meu, porque É. a juventude tá indo para um outro patamar. Menos, mais leveza, com as mesmas coisas, mas mais leveza. Um Sim. pouco mais de leveza. Responsabilidade, você já sabe, tá aí. Mas vamos lidar com mais leveza? E até por isso eu adotei uma cachorra. Eu falei, uau! Enfim, mas a Andréia é essa, acho que essa buscadora e essa realizadora assim de sonhos. Eu acho que estar aqui é uma coisa muito legal, né? É. É um sonho também, parte dessa construção desses sonhos, né? Sim. E expansora de comunicação, acho que é daqui pra frente cada vez mais, sabe? É verdade. E como você entrou? Como você decidiu falar, vou entrar no ramo de terapia, vou virar psicóloga? De onde veio isso? Você veio com a meditação e tal, já veio, e depois disso, quando você teve um estalo, vou trabalhar com isso. Se eu te disser que eu falei pra minha mãe quando eu tinha uns 4 aninhos, eu falei, eu vou ser psicóloga. Meu Deus. Então, o grande estalo foi ali. Depois, meu pai é maestro, músico. Então, eu cresci nos ensaios, deitada. Ele falava que eu dormia nas capas do violoncelo, né? Que lindo, gente. E Eu minha mãe é vejo formada disso. administradora, mas ela, imagina, meus pais se conheceram num coral. Meu pai maestro do coral e ela era cantora do coral. Então, a parte artística, ela gritou muito forte, Uhum. Por de conta. repente, né?
Mas a psicologia estava sempre ali. E aí entra naquele conflito que eu já contei, Sim. de entender, mas eu vou para psicologia, eu vou para arte, para que lado que eu vou? E eu Uhum. entendi que eu tinha que integrar, e aí veio o sináptico, Sim. né? Mas a psicologia sempre veio muito. Foi o que eu te falei, as pessoas me chamavam para conversar. Você deve passar por isso. Sim, já Você passei. senta num lugar, ninguém sabe que você é terapeuta. Cara, a pessoa Um imã. descarrega. E quando você vê, você já tá fazendo quase com É semi-atendimento. isso mesmo. Né? Depois, ao longo dos anos, eu fui me regulando e, né, entendendo que, opa, cada lugar tem seu lugar, É né? verdade. Mas eu teve um episódio, acho que até é interessante para responder bem especificamente a pergunta. Teve um episódio na aula de teatro, eu terminei o teatro bem menina, formei com 18 anos. Fiz o colegial junto com a escola de teatro técnico. Dá tempo, tá vendo? A gente é espreme, mas dá tempo. Tá. E aí a gente teve uma cena que a professora falou assim: agora você se degladiem em cena. Um de vocês tem que ganhar. Cara, eu achei aquilo tão terrível. Imagina, eu já era. Assim, eu ainda acho terrível. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e fui acolher. A professora acabou com a cena naquela hora e falou assim: teatro não é psicologia. Eu chorei 3 dias. 3 dias eu chorei. Tinha uma amiga muito mais velha até que fazia aula também na mesma turma. Ela, inclusive, é amiga da Elis Regina. Essa senhora já deve ter falecido. E ela sabe, ela entendeu, conversou muito comigo e tal. E aí eu entendi cada coisa, né, no seu lugar. Ainda discordo um pouco dessa professora, eu compreendo que tem o jogo cênico, mas assim, acho que ali ficou muito claro para mim também, sabe? Ali ficou muito claro também. Acho que eu tive vários chamados. Sim. É o fluxo. Não sei, foi a coisa aconteceu. Ia cair, né? De um Ia jeito ou de outro cair. ia cair nesse Ia lugar. cair. Ia cair. É verdade, isso é muito interessante. Ai, gente, muita coisa pra falar hoje. Brasil. Ai, eu ia te fazer uma pergunta. Vou fazer agora, porque aí a gente entra no show que a André vai fazer agora com o marido dela na quinta-feira. E, e também a gente vai falar um pouquinho. Ah, vou falar agora. Da história que te marcou em consultório, o que você acha que chegou. Você atende homens e mulheres, certo? Sim. Tá, então me fala uma história que chegou pra você e você falou, uau. Porque assim, eu acredito que a gente receba feedbacks, depoimentos, tipo assim, meu Deus, ia me matar, não vou mais. Meu Deus, você mudou minha vida. Meu Deus. E a gente sabe que não é a gente, né? A gente é só instrumento. Mas me fala uma dessas histórias que mais te marcou, assim. Tem uma história, assim, é difícil sinceramente, assim, difícil eu ter tido uma história que eu olhei e fiz, nossa, Não, não aconteceu. Mas eu tenho uma história para contar, talvez tem até mais uma, mas uma história que foi de muita superação, de Isso. muita conquista dessa pessoa, de muita força. E aí, sem querer puxar o saco, mas puxando um pouco, né, que é uma mulher, né? E acho que também conecta com muitas histórias aí, de muita gente. Então, um relacionamento abusivo, né? A princípio, o parceiro quis se trabalhar, e eu acredito que é possível a gente reverter quadros abusivos, principalmente quando a pessoa quer se trabalhar, e não tenha, claro, um quadro de psicopatia estrutural. Né? É o narcisista. Ou narcisista, estrutural. Eu digo estrutural por quê? Porque eu já vi muitos casos, atendi inclusive, que a pessoa ela só reproduz o que o pai fazia. Então, isso dá para reverter. Né? Agora, a psicopatia em si, a gente sabe, Sim. não vou nem discutir, todo mundo já sabe. Então, a princípio, era esse contexto. E aí, no meio do caminho, foi se percebendo que a situação estava muito mais séria, né, do que era. No meio do processo, eles engravidaram. E eu, olha, acompanhando todo esse percurso. Até um ponto em que existia uma violência física a essa mulher, quando ela estava grávida. E aí, isso é Uau! Eu acho que sempre que o terapeuta ou psicólogo se pega no até que ponto eu continuo como maruja desse barco, né? Que o paciente é sempre o capitão desse barco e o psicólogo é o marujo, tá para ajudar, para ir junto, né? Com todas as ferramentas que tem. Ou aquele momento onde você fala assim, talvez aqui eu precise tomar uma outra posição, né? E claro, junto
Mas denunciar, ou realmente orientar a fazer algo, tipo, saia de casa. Né? Então, esses momentos eu acho que são delicados, assim, que eu faço, uau, e agora? Qual a minha postura aqui? Né? E sempre com muito respeito e compartilhamento com o paciente. Dali pra frente, ela começou uma modificação muito grande na vida dela. Muita vergonha, porque ainda dependia financeiramente de uma condição que depois, e aí eu vou sabendo junto, né? O cara deu um grande golpe, usou todas as finanças dela, partes que ela tinha, para usufruto da empresa, que era dos dois, mas na verdade estava no nome dela. Ela ficou tão ferrada no financeiro, na justiça, inclusive, que ela não tinha 10 centavos para usar de forma autônoma. E aí ela tinha que contar com outro recurso que só ele podia prover. E aí, nesse momento, ela falou: eu não tenho mais como te pagar. Eu falei: mas nós vamos ficar junto? Não é porque você não tem como pagar que eu vou te abandonar nesse barco agora, né? Vamos junto. E aí ela começou uma história de superação incrível, com um bebezinho depois pequenininho, passando por tudo isso, foi despejada. Meu Deus, que história. E conseguiu se reerguer, conseguiu um aluguel, conseguiu uma boa casa. E agora, ainda o cara tentou entrar para violentá-la e tal. E aí a gente foi criando estratégias de proteção jurídica, inclusive. Aí a gente, né, começa um trabalho multidisciplinar para assessorar essa pessoa. Sim. E ela conseguiu. E ela conseguiu voltar a trabalhar advogada. Conseguiu voltar a trabalhar na área dela, que era uma coisa que desde o início eu vinha trazendo, mas tinha uma resistência, né? E ela conseguiu, e tá aí advogando. E bem, né? Conseguindo sustentar o filho, se refazendo. Então essa é uma história que acho que bem forte. Nossa, gente, mas aí ela conseguiu meio que se livrar dele, né? Se livrou. Ah, então isso que é Conseguiu importante. medida protetiva, embora a gente saiba que isso não é muito aquilo, né? Quer dizer, não tem nenhuma fiscalização para essa medida protetiva. Mas a gente conseguiu criar mecanismos de proteção, né? Até mesmo para depois compartilhamento de guarda com o filho e um fortalecimento, né? Principalmente em relação ao alto valor. Você conseguiu e você continuou atendendo ela gratuitamente. Gente, isso aí é fantástico. Como que você deixa uma Abandona. pessoa? Não dá. Nossa, Ah, não, não agora dá. você não pode mais me pagar, e então vire-se. Não tem Situação, como. pior situação da sua vida, agora vire-se, né? E muito difícil achar alguém que pudesse saber da história. Então, assim, isso eu não acho que é nobre, eu acho que é dever, sabe? Eu também. Pra mim, no meu Como íntimo. ser humano, eu acho. Eu gostaria que pudessem, se eu tivesse na situação, Sim. terem esse cuidado, Uhum. né, Essa comigo. empatia, né? Essa empatia, né? Então, é um caso Sim. bem específico, mas é uma história interessante, né? Tem orientação parental também, com filhos que ficam ameaçando se suicidar, e de repente os pais ficam sequestrados por essa ameaça. Né? E aí é muito delicado também, porque qual é a medida, né, de, opa, vamos dar um limite aqui, e de repente a pessoa realmente comete suicídio, ou não, É vamos... muito delicado. Então, acho que são duas situações bem emblemáticas, assim, do Verdade. consultório. Bem específico, né? E bem delicado, assim, porque é o momento de você pensar na sua postura, né? Como profissional. Também. Que é o mais, assim, eu acho sim. mais desafiador. A gente tem que estar sempre pensando na gente, né? Bem desafiador. Porque aí, talvez eu dou uma instrução e aí acontece algo, e aí eu dou outra e não acontece. É bem punk, né? Tem que ser bem usado mesmo. Ai, Jesus. Agora vamos falar desse show de quinta-feira. Quinta-feira, dia 20. Dia 20, quinta-feira. Quinta-feira por quê, né? Essa casa, o Fino da Bossa, que é uma casa de música autoral, eles só abrem de quarta e quinta. Sábado e domingo eles fazem eventos, enfim, é uma outra questão. Quarta e quinta é para os shows da casa, né? Entendi. E então estaremos lá. É uma casa intimista, falei, né? São 40 lugares. Dois são nossos. Opa, que delícia. Um casal, né? Ai, E é um delícia. show de casal para casais. É exatamente isso. Então, eu e meu marido somos um casal, como falei, parceiros de vida, parceiros de sonhos e de empresa. E o Fino da Bossa, a gente vai estar lá fazendo esse show. Eu e você, o amor nunca sai de moda. É ou não é? Gente, onde a gente senta, a gente vai tocar em relacionamento.
Não Quem tem como. tem um, quem não tem, ou pra reclamar, ou pra Sim. falar que quer, ou pra falar do outro que passou, ai que bonitinho, eu queria. Não tem, aonde a gente for, a gente leva esse assunto, né? Com certeza. Então é isso, o amor nunca sai de moda e a gente vai fazer músicas clássicas românticas mescladas com músicas autorais do Tito Bello, que é meu marido, que eu sou fã de carteirinha, né? Sou fã número um e canto com ele também, né? A gente tô nessas músicas todas. E é isso, é para vocês estarem lá relembrando dos bons momentos, tendo a oportunidade, se não comemoraram o Dia dos Namorados agora em junho, comemorarem, ou então repetirem a É dose, verdade. né? E saírem de lá mais apaixonados do que entraram. Essa é a nossa ideia. Maravilhoso. E quanto tempo já que vocês cantam juntos? Menina, faz tempo. Olha, eu tô com o Maurício, a gente tá juntos há 16 anos. Uhum. Desde que eu tô com ele, antes de estar com ele, porque eu fui aluna dele, De música? de música. Ah, que legal. E Ele era professor de música. ele era professor de música. Eu nem vou contar, porque Hum. essa história está sendo contada lá no show. Então eu Ah, vou, então não vou conta. segurar. Segura. Mas eu canto com ele. A gente comecei a cantar como aluna, depois como esposa. Ele fez diversas composições para mim, né? Ó, tenho que falar porque é Hum. verdade, não é só moral, né? Mas ele fez e ele sempre me quis junto. E cantar para mim sempre, como eu falei, sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Que lindo isso. E aí ele me proporcionou essa possibilidade, não só pelo cantar em si, mas por toda a base musical, técnica que ele me trouxe, que ele é um baita de um professor. Então, bom, muitas pessoas que tiveram aula com ele vão dizer a mesma coisa. E, de novo, é um trabalho que não é só técnico vocal, é um trabalho que é para vir a pessoa, para vir o ser através da voz. Menina, quando isso vem, a gente chora, se emociona, não tem como, né? Eu lembro do Milton Nascimento, ele falando com. Agora, velhinho, ele falando, agora eu aprendi a cantar. Nossa. Porque é a lapidação do ser que sai pela voz, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai estar lá para entreter vocês, para a gente compartilhar de verdade o amor, que a gente sabe que não é fácil, Uhum. são escolhas que a gente faz todos os Todos dias os dias. e que vão criando essa história bonita que a gente quer apresentar para vocês lá, né, junto com as músicas que vocês conhecem muitas, então tem repertório da Marisa Monte, tem músicas internacionais, esqueci o nome dela, Jesus. Mas é isso, tem músicas muito bonitas, é pra gente estar lá de coração, Uhum. fazendo a alma vibrar um pouquinho Ai, no delícia. romance. A alma pira. Adoro, gente. Agora vamos falar, já entramos em relacionamento, né? O que você acha de dificuldade, assim? Porque eu faço isso, você faz isso. Sociedade na vida e nos negócios. Teve algum momento de desafios, assim? Ou só eu? O que você Como acha? como você lidou com isso? Como que funciona pra vocês nos dias de hoje? E aí, o que você acha que é uma sugestão, uma dica para as mulheres que estão assistindo que têm essa dificuldade, né, de trabalhar e, né, ter um casamento saudável? Muito boa a sua pergunta, amei. Claro que eu tive. Tivemos muitas, não poucas, muitas, né? E o duro é que às vezes mistura, ou misturava, no sentido de tem uma briga de casal, tô fora da empresa também. Fala aí. Então tô saindo, também não tem mais nada, acabou tudo, né? E aí acabou tudo, assim, acabou tua vida, todo investimento que você fez, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí a gente bota da boca pra fora, Uhum. e é claro, quando a coisa tá muito embasada, né, e tem, eu falo que a gente levou muito tempo construindo como é que a gente fala na construção? A parte de baixo, Uhum. né, a fundação. Sim, a fundação. A fundação tem que estar bem construída. E aí dá pra fazer as coisas. Agora, uma dica que eu falaria mesmo para quem não é sócio, né, do parceiro, e vou acrescentar depois um pouquinho. Trabalhar as projeções. Isso é essencial. Eu acho que é um ponto que é aquele que puxa o nó todo depois. Nossa, isso é É o que muito. desfaz né? Porque, putz, a gente já sabe que num relacionamento, eu projeto talvez meu pai nele, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E ele é a mãe, né? Uhum. E aí numa sociedade, e a gente sabe que essa sociedade precisa estar equivalente, cada um fazendo a sua parte de forma equivalente, e num casamento também, se eu quero me botar como filha, eu vou sobrecarregar. E não só sobrecarregá-lo, mas como ficar uma rebelde.
sem causa, muitas vezes. A gente não estava falando? Então, aqui um pouquinho antes da gente começar, né? É um casal maravilhoso que também empreende juntos. Eu acho, nossa, eu admiro demais, né? E aí ele falando algumas coisas aqui, eu falei, ó, esse aqui tá pano pra manga, né? Porque eu falei, meu marido faz igual, né? Não vamos bater no microfone e tal, enfim. Uhum. E a gente falou, não, mas eu não fiz. Fez, fez. Então, eu acho que quando a gente começa a entender o nosso valor no relacionamento, e é um valor que eu não vou descobrir no relacionamento, eu vou descobrir na minha história as minhas deficiências de valor, as minhas deficiências de aceitar ser amada, aceitar ser, ir junto. Eu posso estar no relacionamento, né, que é essa tríade, o relacionamento formado pelos dois, de uma forma mais tranquila, menos egóica. E aí ceder para os dois lados fica mais fácil. Ouvir, defender-se menos, provar-se menos, competir menos. Uhum. Porque tudo isso só acontece quando a gente não percebe o próprio valor, né? Isso foi algo que, assim, modificou radicalmente a nossa relação, sabe? Sim. Ambos assumirem, às vezes para o homem é um pouco mais difícil, mas ambos assumirem as deficiências da própria história e irem investigar na própria história. Inclusive repetição de comportamento, né? Então, eu acho que uma boa dica é isso, assim, independente de se numa terapia de casal, se num processo, um curso, um estudo que você esteja fazendo, meditações, é olhar para a própria história e perceber o que é que tem na sua história que está impactando a tua vida presente. É uma mãe que humilhava o pai direto? Era um pai violento e você queria defender a sua mãe, se sentia impotente? Era um pai que se sobrepunha financeiramente, você não conseguia ir adiante? Tudo isso vai refletir no seu relacionamento em forma, por exemplo, de cobrança. É. Tua parceira vai te cobrar. Mas isso aqui. E a tua mãe? Principalmente as mulheres fortes, né? Principalmente. Porque aí elas se botam como pai, né? Nem mãe, elas botam como pai do marido, né? Que bota ordem, bota limite, você tem, que você vai, faz, acontece. Ou pai e mãe, né? Então, assim, tem a história Uhum. da. Nossa, isso daí pra mim foi um problema. Então, eu trabalhava, sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Em parte porque precisa e em parte porque eu gosto, né? Preciso, eu digo, financeiramente para fazer a Sim. minha vida e porque eu gosto. Acho que isso traz tudo isso que eu já falei aqui. Mas às vezes a gente, mulheres fortes, ficam nesse conflito. Quando começa a trabalhar um pouco a consciência de, eu tenho que fazer aqui o agradinho, o mimosinho, tal, 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 que é importante, mas ao Uhum. mesmo tempo eu tenho que estar fazendo outra parte. E aí a gente grita, sai pelas Sai a culatras, louca. né? E aí sobrecarrega, tira do homem a possibilidade. Então, uma coisa que eu falo muito para as mulheres é: boa, você me pediu um recado. Tem uma frase da Frida Kahlo que eu vou citar porque eu acho que é o oposto que a gente tem que fazer. Ela fala assim: se eu tiver que dizer, Uhum. eu não quero mais. Uhum. Todas as mulheres idolatram essa frase. Feminismo. Minha filha, fale. Fale, amor, tô cansada. Você pode fazer isso para mim? Amor, ó. Assim, porra, vai fazer que isso. Não, ele não vai dar o braço a torcer. É porque aí vem a Frida, né? Que com certeza foi uma menina completamente machucada, né? Claro. E aí vem com essa projeção dela e vem assim, ó, se tiver que falar alguma coisa, eu já não quero mais. Então, assim, você precisa suprir todas as minhas demandas emocionais que eu tive lá na minha infância, né? Que ela tá falando isso, ela tá gritando, Exato. A criança, exatamente. né? E aí vem a projeção de cara, né? Uhum. E tudo bem, e mesmo porque quando a gente começa a falar de projeção na clínica, as pessoas começam a se ficar um pouco vigilantes de si mesma de um nível que não dá, né? E não dá. Então a gente analisa e depois vai pra vida. Aí, opa, na vida a gente exercita, volta, analisa e vai. Uhum. Então não é pra ficar nessa projeção, porque faz parte a gente projetar. É Claro. parte, né? Mas, aproveitando os momentos onde as coisas não funcionam, eu vou olhar para aquilo e falar: opa, então, amor, tô cansada. Eu posso dizer que eu tô cansada? Que vai ter alguém por mim lá também? É uma necessidade de homem e mulher? É. É uma necessidade que faz sintonia também com as necessidades da criança? É. Então vamos começar a distinguir. Opa, o que é meu, fica comigo, né? Uhum. E aí eu vou tratar isso lá na minha história. Agora, o que é nosso do relacionamento, eu vou tratar aqui, Sim. né? Aí o cara vai dizer, não, ó, não tá dando, você tá abusando, não tá abusando. Tem também muito homem abusado. Tem.
que também por conta da cultura acha que tem que fazer cada vez mais e perde completamente a estribeira de limite. Sim. E fica sequestrado, né? Mas assim, mulheres, falem. Falem. Não gostei do jeito que você falou comigo agora. Eu sou sua esposa, eu sou sua parceira, mas eu não sou sua funcionária, por exemplo, na questão. Nós somos sócios, né? Se você falar assim comigo, eu também posso falar assim com você. A gente vai chegar aonde? Qual é o objetivo? Para onde a gente está indo? O que se quer construir? E assim, nessa fala um pouco mais aberta, caem as suposições sobre o outro. E também as ideias de relacionamento que às vezes você acha que você está dando o melhor para o parceiro e não está, e vice-versa. Quando a gente abre e fala, fica muito mais fácil. Então, acho que essa é uma dica que eu deixaria aí, assim. É a comunicação, né? A comunicação, ela é a chave do negócio. E a autoanálise, né? E assim, o que você entende é problema seu, não é assim que funciona o negócio. O que você entende é problema meu, porque eu tenho que explicar exatamente o que eu quero e o que eu preciso para que você entenda. Isso é fundamental o que você está falando, porque é até comprovado, né? Os casais que convivem há muito tempo, eles têm mais problema de comunicação. Por quê? Porque tudo é meias palavras. Acha que o cara já tá dentro da cabeça. Porque a gente fica assim, né? Parece que às vezes é até um, né? Os dois viram um só. E às vezes ele já sabe o que eu tô pensando. E às vezes, e na maior parte do tempo acontece, né? A gente olha pro outro e já sabe. Só que às vezes a gente confia tanto nesse mecanismo e acha que isso tá acontecendo e não tá. E aí vem uma puta de uma frustração. Desculpa o palavrão. Aí vem uma baita de uma frustração. Porque aí a gente fica nesse ciclo, né? Projeção, não fez o que eu quero, frustração. Né? Agora, se eu confio no meu parceiro, e é isso, para confiar, a gente tem que parar de disputar. Isso é uma coisa que foi muito interessante, que a gente trabalhou bastante. E é muito comum, né? E mesmo quando você acha que você não tá disputando, como eu pego na clínica. Sempre tá. Então, quando você para de disputar, vocês entendem onde vocês estão querendo ir como parceiros. Aí precisa confiar. Então, se de repente existiu uma fala, né? Não, você está fazendo, você sempre faz isso. Então, como eu te considero e confio em você, mesmo que eu ache que eu não estou fazendo, não esteja fazendo, eu vou dar um voto de confiança. E vou parar para analisar. Tá bom, olha, eu não percebi, mas eu vou olhar para isso e eu te falo. Percebendo, nossa, realmente, você me desculpa, eu sinto muito por isso. Nossa, e quantas vezes? E depois que percebe, faz 300 vezes na sequência, porque ainda tá modificando, né? O hábito. É, exatamente isso. Então, dar este voto de confiança a um parceiro, que você decidiu viver a sua vida, parceira, puxa. Até porque é a pessoa que você vai viver o resto da sua vida. Então, né? Então, se você não confiar nela, você vai confiar em quem? Então, em consideração, eu achei fantástico. Meu filho, outro dia, ele estava contando de um projeto que ele queria fazer e tal. E eu não entendi direito. E eu falei uma coisa que realmente foi absurda, porque eu não tinha entendido direito. Absurda no sentido da lógica lá do projeto dele. Ele falou, mamãe, pelo amor de Deus, né? Eu só posso... Olha que bonitinho. Eu só posso imaginar que você não entendeu o que eu estava falando para falar uma coisa dessas. Porque você não é burra. Olha isso. Aí eu falei, filho, que lindo. Eu tento ensinar isso para as pessoas. Em consideração a sua pessoa, ao que eu vejo que eu sei que você é, eu só posso entender que você não está entendendo direito. Então vamos comunicar de novo? E muitas vezes no casamento, o que acontece? Ou no namoro? Já vem atirando os sapatos. Tá? Porque você não me ouve, tá vendo? Você... Aí vem os síndromes dos abandonos, né? E dali vai um fight ou um calar-se que gera tensão. Então, quando a gente dá esse voto de confiança para esse outro, acho que fica muito mais fácil. Verdade. Gente, eles são tão parceiros que eles bolaram um livro aqui, ó. Eu vou botar o link, tá na Amazon, né, amiga? Tá na Amazon. Ó, o desaparecimento do sapato. Vou pôr nessa câmera aqui, ó. Do Sr. Josh. Gente, olha que maravilhoso. Isso aqui dá vontade de arrancar, ó, de tão perfeito que é. Então, esse é um projeto familiar. É muito bacana. Eu falei para Camila, né? Um sonho que foi realizado e cumpriu um propósito que está em expansão também. Ele se tornou um livro paradidático numa escola tradicional aqui de São Paulo. Muito bacana, 400 crianças usando esse livro, porque ele fala de muita coisa, principalmente a comunicação, né? Então tem aí a Torre de Babel, fala sobre o mito, para a gente realmente entender esse trabalho de família em equipe, essa construção.
E o que a gente precisa, fala dos dons de cada um também, e como Uhum. cada um agrega nessa grande equipe familiar. Então, esse livro eu criei a história junto com meu filho, escrevi, e o meu marido, o Tito Belo, fez as ilustrações. Nossa, ficou maravilhoso, gente. Ficou lindo. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês comprarem, né? Tá na Amazon, tá onde mais, amiga? E nas principais livrarias. Ah, tá, Tá nos também na livraria. shoppings, Ai, que na maravilha. livraria da Gente, só tem uma Vila. amiga chique, tá? Vocês não estão entendendo. É uma artista completa. Eu falei pra vocês que ela era. Então, esse projeto é muito legal e uma coisa bacana que é gratuita até para quem quiser acessar. O canal Mumadê no YouTube. Mumadê. Nós fizemos histórias para famílias. Por que que a gente fala para famílias? O livro também tem esse intuito. Porque é pra gente sentar junto. É uma coisa que tá muito difícil e que vem das antigas e que é boa. A união, né? Que A se união. perdeu. Se perdeu. Então, o pai tá naquele lugar de pai, a mãe no lugar de mãe, contando uma história, orientando essa criança dentro da afetividade. E o livro, ele é uma ferramenta para isso. E o canal Mumadê também, que são histórias para a família. Então, vocês vão ver lá que tem toda a parte artística também, porque a gente faz essa dublagem desses personagens. Então, tem as histórias principais, o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Tem outras muito legais também, que trazem valores e sem desenho. É para ouvir. Lembra daqueles disquinhos que a gente ouvia? Né? Fita, né? Tem os disquinhos, tinha as fitas cassetes. Então, mais ou menos nessa pegada, com esse olho, com esse selo que nós temos sem olho na tela, porque a gente sabe o mal que isso faz, né? Principalmente para as crianças. Então, é para ouvir e trabalhar o que é a imaginação. Então, você está fazendo uma viagem de carro, bota lá uma D, áudio. Né? Então, tem várias pessoas que já me mandaram ouvindo com os seus filhos, tal, e é gratuito, tá lá. Gente, tá disponível para vocês. Disponível para vocês, famílias. Ai, adorei a nossa conversa. A gente passa assim, ó, passa muito rápido. Nossa senhora. Voa, voa, voa. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para as convidadas que vêm aqui no programa. Em que a Andrea acha que ela pode influenciar outras pessoas, outras vidas? Jesus. Vou brincar com você. Deixa eu ligar pra minha psicóloga. Eu brinco muito com isso. Mas isso é absurdo, né? Mas é verdade. O que a Andrea pode influenciar São muitas outras coisas. vidas? O que você acredita? Olha, eu vou falar, acho que autenticidade. 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 Eu acho que é isso. É a força de poder fazer aquilo que se é. Que se é. Pelo preço de viver a vida bem vivida. E chegar lá, na hora de ir embora, sempre pensei isso. E falar, tô satisfeita. Fiz o quê? Tô satisfeita. Combati um bom combate. Eu acho que combate não é viver, sabe? Porque eu tinha a história do... Não, vamos sair da luta. Eu falo do combate porque o apóstolo Paulo fala isso na Bíblia, né? Ele fala, combati o bom combate e morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque você fez exatamente o que você foi chamado pra fazer. Que lindo, é exatamente isso. Não é? Eu tenho isso, assim, eu preciso fazer o que eu vim fazer. Eu acho que essa é a força que eu posso trazer para ajudar as pessoas, para influenciar as pessoas. Isso é incrível. Agora uma frase impactante para quem tá assistindo nesta câmera maravilhosa. A autenticidade é deixar a direção nas mãos da alma. Meu Deus, gente! É uma frase minha que veio uns anos atrás. Que lindo. E aí dá uma sequência perfeita aí, né? Verdade, maravilhoso. Ai, amiga, você aqui. Ficava horas aqui, gente. Não é? Dá pra gente ficar muito tempo. Falando sobre tudo, amei. Eu parabenizo você por esta força. Obrigada. De também fazer e ser aquilo que você veio para ser e fazer, né? Expandindo dentro desses caminhos e convites que você faz. Obrigada. Né? Então você é um canal de expansão e eu te agradeço por isso, porque essa possibilidade é uma expansão. Né? Para mim também, para tudo que a gente veio para fazer. Então eu te agradeço demais. Ao casal. Gente, maravilhosa, né? Eu vou deixar aqui embaixo o arroba da Andrea, o link do livro, como eu falei, né, acesso ao Instagram dela para vocês que querem saber mais sobre o trabalho dela, né, sobre o trabalho do esposo dela, para vocês acompanhar os shows dele, porque eu vou, não sei se você vai, mas eu vou. E
E é isso, gente. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui, de ter recebido. E mais uma vez vou pedir pra vocês compartilharem, se inscreverem no canal, dar like aí sem dó, sem piedade. E compartilhar coisa boa, né? Vamos parar de compartilhar coisa ruim. O mundo já tá girando loucamente. Então a gente vamos fazer vamos procurar fazer o bem, né? De compartilhar essas coisas boas que a gente tem aqui, pessoas, vidas, histórias que possam influenciar as suas histórias, suas vidas e a vida de tantas pessoas que nós conhecemos por aí. É gratuito, né? Então é só apertar um botãozinho, né, amiga? Opa! E é isso, ó. Um beijo. Até o próximo episódio.